Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e eu já estou aqui para dar uma olhadinha junto com vocês no mapa da lunação, ou seja, da lua nova que vai ocorrer no signo de Sagitário. A gente vai iniciar um novo ciclo aí com uma nova oportunidade de plantar novas sementes, mas agora com os assuntos sagitarianos. Lembrando que é sempre importante olhar no mapa de vocês para ver aonde que está, aonde que cai o grau 1507 do signo de Sagitário. Dependendo do setor ou a casa que cai essa lunação, vale a pena dar uma olhadinha para ver quais são os assuntos que são abordados nesse setor do mapa de vocês. Caso vocês não saibam o significado das casas, eu vou deixar no izinho aqui para vocês um vídeo que eu fiz um compilado de todas as casas explicando direitinho o significado delas, tá bom? E aí vocês podem associar essas informações que eu vou passar para vocês para esse setor específico no mapa de vocês, tá bom? Lembrando que essa alunação ela vai acontecer ali no dia 7 de dezembro de 2018, ali na madrugada, às 4 horas e 20 minutos, sem horário de verão, com horário de verão às 5 horas e 20 minutos, horário de Brasília, tá bom? E mais uma vez mostrando para vocês, a alunação vai acontecer no grau 1507 minutos, tá bom? E o que é a alunação? A alunação é quando Sol e Lua ficam juntinhos no céu. E quando esses dois se unem, começa um novo ciclo em que essa lua vai caminhar e vai fazer o trajeto por todos os signos até fechar novamente daqui a 29 dias mais ou menos para iniciar uma nova lunação no signo de Capricórnio, tá bom? E aqui a gente vai ter uma lunação com eclipse. Ali no dia 5 de janeiro a gente vai ter um eclipse solar parcial, tá bom? Mas antes de chegar nessa lunação aqui, a gente vai trabalhar os assuntos de Sagitário. A gente vai plantar a sementinha referente ao signo de Sagitário. E qual seria a sementinha sagitariana para gente? Bom, essa sementinha ela pode significar a semente do otimismo, a semente da renovação da fé, a semente do conhecimento, da busca deste conhecimento, da expansão da nossa espiritualidade. Essa sementinha aqui também pode trazer para gente novos cursos, novas viagens, caso a gente queira expandir o nosso saber, o nosso conhecimento, caso a gente queira sair da nossa zona de conforto, essa alunação é maravilhosa para conhecer coisas novas, ver um mundo diferente do que a gente costuma ver. Caso tenha vontade de conhecer outros países, outras culturas, ou conhecer outros assuntos que talvez você sempre teve vontade de conhecer, mas nunca teve oportunidade. Caso você queira, essa alunação ela é maravilhosa para isso. Essa alunação também ela é muito boa para trazer uma consciência e uma sabedoria interior, para a gente despertar o nosso mestre interior. Porque Lua fala muito da alma e o Sol fala muito do espírito. E a gente está falando de uma energia sagitariana que é uma energia muito espiritualizada, é uma energia que busca muito o sentido da vida, procura entender o sentido das coisas. Então a gente pode plantar essa sementinha também esse mês, caso a gente queira trabalhar esses assuntos. E também não só em relação a nós mesmos, mas em relação às pessoas que estão envolvidas com a gente, as pessoas com as quais a gente convive, principalmente familiares, pessoas que a gente ama por conta da Lua. Então, caso você queira entender um pouco mais, compreender um pouco mais as pessoas com as quais você convive, as pessoas que você ama, entender o sentido das relações que você tem, o sentido da sua vida, o sentido dos reencontros que vocês tiveram, essa alunação também é muito boa para isso, para se enxergar um quadro maior, para ter uma clareza maior do significado das coisas. Ao invés de olhar um fragmento de um todo, quando se olha só o fragmentozinho, só o pedacinho ali, a gente às vezes não consegue entender o quadro todo. Quando a gente amplia a nossa visão, quando a gente se afasta um pouquinho e consegue enxergar tudo isso aqui, às vezes a compreensão fica mais clara. Então, se a gente quiser aproveitar essa alunação para entender este quadro maior, essa alunação em específico está muito boa para isso. Muito boa para isso por quê? Porque a gente está tendo uma outra conjunção muito poderosa que é de Marte e Netuno em Peixes. Esse Marte, ele dá um start espiritual para a gente, ele aciona, ele dá aquele despertar para a gente. Então, caso a gente queira iniciar um trabalho espiritual, uma consciência ou ampliar a nossa consciência espiritual, procurar entender esse mundo quântico, esse mundo místico, esse mundo mais intangível, energético, vibracional, essa alunação ela está perfeita para isso.
Só que essa alunação ela está vindo com uma quadratura muito poderosa dessa alunação para essa conjunção de Marte e Netuno. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o desafio que a gente tem aí é conseguir juntar o conhecimento de Sagitário com a sensibilidade pisciana. Ou seja, a gente unir essas duas informações, o conhecimento com a sensibilidade, e extrair algo muito bom disso. Mas o cuidado que a gente tem que ter aqui é de não se iludir, o não fantasiar demais, o não colocar firulas demais em cima daquilo que a gente está compreendendo, daquilo que a gente está sentindo, desse conhecimento, ou exagerar nos nossos sonhos, começar a ter aqueles sonhos mais mirabolantes, acreditar em coisas que realmente são fora da realidade, totalmente fora da realidade. O que eu quero dizer com isso? Imagina você ser baixinho ali, pequenininho, carequinha, e achar que você vai dormir e acordar no dia seguinte com 2 metros de altura, cabeludo, com um corpo mega atlético, entende? É esse tipo de devaneios que a gente tem que estar consciente. Eu tenho uma imagem que explica isso muito bem, que às vezes a gente deseja ser, ou a gente deseja alcançar, ou a gente deseja realizar coisas de Marte junto com Netuno, coisas que a gente admira nos outros, mas que não nos pertencem. Então tem uma imagem de um rinoceronte correndo em uma esteira, olhando para a imagem de um pônei na parede, um quadro de um pônei. E o sonho desse rinoceronte é se tornar um pônei. Mas o rinoceronte nunca vai se tornar um pônei porque ele é um rinoceronte, ele não é um pônei. Então, por mais que ele corra na esteira para o resto da vida dele, ele não vai se tornar um unicórnio, entende? Então, seria mais ou menos esse o desafio dessa quadratura aqui, desse aspecto de desafio aqui que a gente tem. Ou seja, é a gente ver as oportunidades que a gente tem. Essas oportunidades podem se ampliar com a energia sagitariana, ainda mais com Júpiter ali junto com toda essa energia. Então é a gente ampliar essa nossa consciência, mas ao mesmo tempo tomar cuidado para não viajar demais na maionese, não querer alcançar coisas que estão além do nosso alcance. Ainda mais porque esse Plutão, ele está conversando aqui, olha, com esse Netuno e esse Marte. E o Plutão está no signo de Capricórnio. Então esse aspecto de sexto de Plutão para Marte e Netuno e também de Saturno para esses 2 planetas querem dizer o quê? Eles nos chamam para uma responsabilidade maior, porque aquilo que a gente está imaginando, aquilo que a gente está sentindo, os conhecimentos que a gente está alcançando, ou que a gente pode alcançar durante essa alunação, esses sentimentos, esses conhecimentos, eles podem de fato se manifestar nas nossas vidas. Então é muito importante a gente estar consciente, ter responsabilidade, ter sabedoria no momento que a gente está sentindo e planejando de certa forma como a gente deseja que essa semente se desenvolva. Tá? Então, esse é o desafio para o mês também. Um outro desafio que a gente vai ter durante essa lunação é o planeta Mercúrio. Nessa lunação, o planeta Mercúrio está estacionado a 27 graus do signo de Escorpião. Ele parece que está aqui no signo de Sagitário, mas na verdade ele está aqui, olha, 27 graus do signo de Escorpião. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante os próximos 29 dias, pode ser que a nossa percepção, a nossa capacidade de entender e compreender as coisas ao nosso redor necessite um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de tempo. Ou seja, não adianta ter pressa, não adianta querer resolver as coisas para ontem. Marte também pede isso nessa conjunção com Netuno. Ou seja, os próximos 29 dias, eles vão pedir aquela pausa mental para que a gente analise atentamente as coisas, para que a gente perceba as coisas que estão ocultas, as coisas que estão guardadas a 7 chaves. Ou seja, pode ser que durante os próximos 29 dias, se a gente ficar atento, se a gente souber respeitar o ritmo desse Mercúrio estacionado aí, talvez a gente perceba coisas que a gente nunca percebeu em relação a nós mesmos e em relação aos outros também. É importante falar sobre os outros porque Vênus está nessa alunação praticamente em cima do grau em que essa Vênus ficou casime, ou seja, quando o Sol e Vênus
ficaram em conjunção. Sol e Vênus ficaram em conjunção com a Vênus retrógrada no grau 3 de Escorpião. Ou seja, essa Vênus dessa lunação está exatamente em cima de onde aconteceu esse evento importante. Então a gente tem a oportunidade durante os próximos 29 dias mais ou menos, de analisar isso aqui, de fazer aquela busca sagitariana profunda, intensa com a lua ali, em relação às nossas sombras. Ou seja, a gente ainda está tendo oportunidade de rever, só que dessa vez com calma. Durante 29 dias a gente pode compreender num quadro maior, ao invés de analisar só aquela coisinha ali, a gente tem a oportunidade de avaliar o quadro maior, com essa lente de aumento e otimista de Sagitário. Então eu vou colocar para vocês aqui uma outra imagem que reflete isso super bem. O que eu estou mostrando para vocês é uma mulher com uma flecha e atrás dela tem uma águia. Essa imagem, ela representa perfeitamente bem essa lunação. Essa lunação, ela está simplesmente dando para a gente a oportunidade de passar pelo renascimento de algum assunto específico na nossa vida. Então, seja ele na área dos relacionamentos, seja ele na área do trabalho, seja ele na área da família, seja ele nos estudos, seja ele nas suas viagens, nos seus sonhos de conhecer outros países, de estudar em outros países, seja qual for o seu sonho. Caso tenha algum trauma, alguma limitação, algum medo, algum pânico, alguma questão mental, alguma crença limitante que impede você de alçar este voo, de lançar esta flecha, sabe? De lançar mesmo a flecha. Lança a flecha. Liberta essa flecha. Para que a gente lance essa flecha, é importante a gente voltar para os assuntos que impedem a gente de lançar essa flecha. Então, esse Mercúrio que está aqui estacionado, ele pode ajudar muito bem a gente a ter paciência para olhar este quadro maior, para analisar este quadro maior, ao invés de analisar só este pontinho, de analisar todos os outros pontos, todas as outras questões, porque a gente vai ter tempo. A gente tem o tempo de Saturno, a gente tem o tempo de Plutão para isso também. A gente tem um tempo de Capricórnio para isso durante esse mês. Então é analisar com calma, é perceber de forma consciente, de forma sábia, de forma madura, o que pode ser transformado na nossa vida, o que a gente realmente precisa liberar dentro de nós, que talvez esteja acorrentando a gente, que talvez esteja limitando a gente, que talvez esteja aprisionando a gente com essa energia pisciana, seja o que for, seja a corrente que esteja aí te prendendo ao solo e evitando você de alçar o seu voo, o voo da águia junto com a flecha do arqueiro, seja o que for que esteja te limitando a se libertar, essa lunação pode trazer para a gente a chavezinha que abre e liberta a gente para uma nova consciência, para um novo despertar espiritual, para uma nova jornada. Marte aqui é como se fosse a chave, mas esse desafio aqui, essa quadratura pede para que a gente esteja muito maduro, muito consciente, nada vitimista. É muito importante a gente evitar durante esses próximos 29 dias o vitimismo. A energia sagitariana detesta vitimismo. Detesta essa energia que diminui o brilho, a alegria, o otimismo, que coloca a pessoa como coitadinha. Nossa, a vida é tão cruel comigo. A energia sagitariana não trabalha nesse campo energético e muitas vezes a energia pisciana, quando ela se desequilibra, ela se apoia nesse vitimismo. E esse é um outro desafio que a gente tem aí para os próximos 30 dias, 29 dias. Porque ou a gente ergue as nossas mangas aqui, com essa energia em Capricórnio, consciência com maturidade e sabedoria, e a gente vai à luta para buscar os nossos sonhos e buscar ressignificar o sentido das coisas na nossa vida, sem se colocar como um coitado ou vítima da vida, ou vai para o vitimismo. Se for para o vitimismo, se for para esse sentimento desequilibrado, se colocando como um coitado diante da vida, aí a cobrança pode vir pesada pela energia escorpiana, porque tanto Mercúrio quanto Vênus estão nessa energia escorpiana e o ascendente desse mapa também é escorpião. Ou seja, a energia escorpiana está muito presente nessa lunação, até porque Marte é um outro regente do signo de escorpião. Está junto com Netuno e está conversando, fazendo essa quadratura para a lunação.
né? Está desafiando a gente a ter maturidade para lidar com essa transformação, com esse renascimento, para que a gente dê um novo significado à nossa vida, para que a gente compreenda um quadro maior e a gente saia de qualquer prisão, de qualquer limitação que a gente esteja. Então, se a gente quer ampliar os nossos horizontes, se a gente quer expandir a nossa consciência, se a gente quer ir além do que a gente conquistou e tem até aqui, se a gente quer alcançar os nossos sonhos, é importante a gente estar consciente, é importante a gente estar preparado para se desapegar de velhas crenças, a olhar para as nossas sombras, a lidar com elas, a liberar essas sombras. Mas o que é liberar? É fugir delas de forma alguma. Nada se resolve quando a gente foge de uma questão que a gente precisa trabalhar. A energia escorpiana pede para que a gente olhe nos olhos do bicho-papão, que a gente olhe para o problema. Só que como a gente está numa alunação de Sagitário, ao invés da gente olhar com medo e lidar com a situação de forma meio insegura, a energia sagitariana é otimista. A energia sagitariana, ela tem certeza que as coisas vão dar certo, que as coisas vão ser resolvidas da melhor forma possível, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja olhar nos olhos do bicho-papão. A energia sagitariana olha nos olhos do bicho-papão e fala assim: tudo bem, eu tô com medo, isso aqui tá estranho, isso aqui tá esquisito, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Uma razão tem para tudo isso. E como o universo está sempre conspirando a favor das coisas, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, mesmo quando se olha nos olhos do monstro ali, do bicho-papão, essa energia sagitariana traz para a gente essa força, esse otimismo, esse sentimento de que as coisas vão se resolver, que as coisas vão dar certo. Então, a gente tem que aproveitar, porque é uma vez por ano que a gente tem essa alunação no signo de Sagitário. E ainda mais num grau fixo como esse, um grau 15, que está cravado no meio da energia, no segundo decanato ali, mega poderoso. Esse segundo decanato é regido pelo próprio Marte, ou seja, essa alunação está numa energia que é focada, que tem um alvo, que tem uma meta, que tem um objetivo. É um grau muito intenso para a gente trabalhar. E a soma desse grau dá o número 6. E o número 6 está relacionado ao próprio Sol. Então essa alunação em Sagitário está muito intensa, está num campo de energia extremamente concentrada para que a gente passe por uma grande transformação, que a gente possa aproveitar essas energias para simplesmente ampliar e expandir a nossa consciência, o nosso saber, os nossos sonhos, os nossos desejos, para que a gente ultrapasse as barreiras que limitam a gente de conhecer além, de ver além, de experimentar além. Essa alunação é como se tivesse assim, olha, aqui, olha, tem um campo, toda essa área preta são todas as oportunidades infinitas que a gente tem, e é como se a gente estivesse dentro de um aquáriozinho, vivendo aqui dentro, sendo que tudo isso que está aqui, olha, ao redor, é a mesma coisa que está aqui dentro, só que a gente está limitado aqui, a gente está fechado dentro de um aquáriozinho pequenininho, só que esse aquário ele é imaginário, essa limitação não existe, a gente pode explorar além. Então no momento que a gente se liberta dessa casquinha aqui, quando a gente abre aqui, a gente sai, a gente tem a oportunidade de experimentar coisas incríveis que muitas vezes a gente se limita por medo, por insegurança, por não querer sair da sua zona de conforto. E aqui podem ter coisas muito bonitas, muito boas, que transformam a gente em pessoas melhores, em pessoas mais sábias, em pessoas mais conscientes. Então que a gente possa nessa alunação abrir isso aqui e se libertar para novos conhecimentos, se libertar para novas aventuras, planejar viagens se a gente quiser, planejar um curso mais aprofundado se a gente quiser, buscar terapias alternativas também para ajudar a gente a ressignificar as nossas crenças limitantes, a entender o quadro maior em relação aos nossos medos e aos nossos traumas. Isso tudo a gente pode trabalhar durante essa alunação, os próximos 29 dias. E um outro ponto que é importante lembrar é que está acontecendo também, mais uma vez, esse grande triângulo de água. E esse grande triângulo de água está ocorrendo no grau 27, ou seja, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, Mercúrio está a 27 graus, o eixo nodal norte em Câncer está a 27 graus e Quíron está a 27 graus de Peixes, tá? Então, 27 graus de Escorpião, 27 graus de Câncer, 27 graus de Peixes, sendo que
esse grande triângulo, ele está mais uma vez trazendo para a gente a oportunidade de cura de feridas antigas, cura de traumas, cura de crenças que foram embutidas dentro da gente desde o nosso nascimento, coisas que a gente foi aprendendo ali com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos coleguinhas na escolinha, tudo aquilo que a gente foi vendo, que a gente foi acumulando como conhecimento. Essa alunação e os próximos 29 dias, a gente tem uma mega oportunidade de rever estas questões, porque Mercúrio está ali estacionado, ou seja, ele ainda está nas áreas de sombra dele, só que ele está lento, ele está quase parado, dando oportunidade da gente ver em detalhe, atentamente as questões e resolver essas questões, porque Mercúrio vai começar a ficar direto, e no momento que ele fica direto, a gente tem a oportunidade de colocar o pingo no i, ou seja, arrumar os problemas, resolver as questões. Só que dessa vez com a energia sagitariana, ou seja, é a gente olhando nos olhos do bicho-papão e falando assim: tudo bem, eu te entendo, mas eu vou dar conta, eu sei que eu dou conta, eu sei que eu posso. É a gente utilizar essa lua que está sendo dispositor desse eixo nodal norte ali em Câncer, que uma vez por ano fica juntinho com o Sol aqui no signo de Sagitário, ou seja, a gente aproveitar essa energia para realmente ampliar a nossa consciência em relação às nossas feridas, para que a gente entenda o sentido de tudo isso, para que a gente compreenda o quadro maior, para que a gente consiga assimilar o sentido que tudo isso tem com esse Mercúrio estacionado e simplesmente trabalhar com esse Marte ali, dando um start para a gente recomeçar, para a gente reiniciar, para a gente despertar de uma forma diferente para esse sentido maior que é a vida, né? Porque lembrando, esse Marte e este Netuno, eles estão em conjunção na energia de Peixes, sendo que Netuno está domiciliado, e a energia de Peixes é uma energia que dissolve todos os rótulos, ou seja, a energia pisciana tira a casca de tudo. Ela rompe essa casca aqui todinha e ela só deixa a essência. Ela só olha para a essência. Então, se a gente quiser nascer com essa energia escorpiana no ascendente, principalmente, para uma nova consciência, para um novo despertar espiritual, durante os próximos 29 dias a gente pode trabalhar essas questões, tá bom? É só você olhar aí qual é a área da sua vida, quais os assuntos da sua vida pessoal que estão precisando passar por esse processo de renascimento, de despertar, e vocês podem me questionar assim: Débora, mas eu tô com um problema na minha área financeira. O que a área financeira tem a ver com despertar espiritual, com ressignificar crenças? Parece complicado, mas é simples, é tirar essa casca em relação à questão financeira. É você olhar para as suas crenças em relação ao dinheiro. O que você aprendeu em relação ao dinheiro? Foi ensinado para você que dinheiro não nasce em árvore? Se você aprendeu que dinheiro não nasce em árvore, é porque você aprendeu que de alguma forma dinheiro é difícil de se alcançar. Então isso é uma crença. Você aprendeu que dinheiro é sujo, que dinheiro é uma coisa que traz infelicidade? Isso é uma crença. Então é a gente voltar para essa área meio inconsciente, para esse campo de crenças limitantes e ressignificar isso. E avaliar isso com esse Mercúrio. Não importa qual assunto que seja. Pode ser qualquer assunto, pode ser dinheiro, pode ser dificuldade de se organizar, pode ser uma dificuldade de falar, de expressar os seus sentimentos, não importa a área que seja. Todas as áreas podem ser revistas, analisadas, mas o importante é a gente olhar nos olhos do bicho-papão e não fugir dele. Se a gente foge do bicho-papão, a gente não consegue resolver a questão. E a gente está numa alunação que é extremamente otimista, que ajuda a gente a confiar que as coisas vão dar certo. A energia sagitariana traz pra gente aquela sensação de que a gente é super-herói, que a gente tem superpoderes para resolver todos os problemas. Tudo se resolve. Então é importante a gente aproveitar esse otimismo, essa confiança e utilizar isso ao nosso favor. Seria isso. Então que a gente possa aproveitar ao máximo, principalmente porque esse grande triângulo de água
está ocorrendo no céu mais uma vez, e essas energias vão vibrar pelos próximos 29 dias, mais ou menos, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da lunação no signo de Sagitário, que ocorre uma vez por ano, que a gente possa aproveitar ao máximo todas essas energias. Desejo para todos uma ótima lunação. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros aqui, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.